Então, continuando, no capítulo 3 nós falamos dos estados físicos da matéria, falamos das transformações desse estado físico, né? Falamos que existem nomes diferentes como fusão, vaporização, solidificação, condensação e a sublimação. Nós vamos relembrar isso aí. As transformações químicas da matéria, as transformações reversíveis e irreversíveis. Então, eu vou tentar fazer um apanhado de revisão desse capítulo para vocês. Primeiramente, os estados físicos da matéria são os estados sólido, líquido e gasoso. Tá? No sólido, a gente encontra geralmente na forma de gelo, no líquido, água do mar, nuvens. Gasoso, ele está presente na atmosfera sob a forma de gotículas, que indica inclusive a umidade do ar, né? A umidade relativa do ar. As transformações desses estados físicos, elas ocorrem sempre que sai de um estado e vai para o outro. Por exemplo, quando sai do sólido para o líquido, a gente chama de fusão. Quando esse líquido sai do líquido para o gasoso, a gente chama de vaporização. O gasoso para o líquido, condensação. E o líquido para o sólido, solidificação. Vou dar um exemplo para cada um. Sólido para o líquido, derretimento do gelo. Líquido para o gasoso, uma água que eu coloco na leiteira, numa panela, né, para poder ferver. Gasoso para o líquido, é o que acontece com as nuvens, né? Elas condensadas, elas precipitam e caem sob a forma líquida. Líquido para o sólido, quando a gente faz gelo, né? A gente coloca líquido, eleva a temperatura, leva ele para o refrigerador, eleva a temperatura e aí ele vira sólido. Mas existe uma transformação também que é muito rápida, que vai do sólido para o gasoso, que é a sublimação, tá bom? Sublimação. Quando a gente pega um sólido, um gelo, por exemplo, não sai fumaça. E ele não está quente, mas está saindo fumaça. Então, esse daí a gente chama de sublimação. Depois, relembrando, as transformações químicas da matéria são aquelas em que o alimento geralmente sofre uma transformação, uma mudança. Por exemplo, quando a gente coloca um ovo para cozinhar, se a gente quebrar ele antes de cozinhar, a gente vai perceber que ele está mole. Se a gente coloca ele para cozinhar, depois que a gente quebrar ele, a gente percebe que ele endureceu um pouquinho. Então, sofreu uma transformação química, tá? As transformações reversíveis e irreversíveis. E até eu vou usar o mesmo exemplo do ovo. Reversível é aquilo que pode ser revertido. Irreversível não pode. O ovo, por exemplo, se eu cozinhar ele, depois eu botar ele de novo numa água fria, por exemplo, para tentar fazer ele voltar ao normal, eu não consigo. Então, é uma transformação irreversível. O milho de pipoca, ele é milho, quando ele estourou e virou pipoca, ele pode voltar ao seu estado de milho? Não, então é irreversível. A água em vapor. A água, se a gente colocar uma água num recipiente, numa panela com tampa, e ela começar a evaporar, ela vai subir o gasoso dela, vai bater na tampa da panela e logo vai voltar ao seu estado líquido, entendeu? Então, essa é uma transformação reversível. E é isso. O que vocês vão fazer? Não sei se eu já passei toda a tarefa, mas eu vou revisar com vocês, né? A questão do super desafio, só se não houver nenhum tipo de experiência que precise estar junto em colegas, reunidos na sala de aula, se for algum desafio, alguma experiência que dê para vocês fazerem em casa com o auxílio do adulto, vocês podem fazer. Gostaria de que vocês anotassem aí que as atividades finais do capítulo 3 têm que ser concluídas, tá? Ela vai da 423 até, só um minuto, a 429, porque lá no finalzinho de cada capítulo tem um esquema que relembra, que resume os pontos mais importantes do capítulo todo. Então, repetindo, da 423 a 429, vocês já podem deixar completamente respondido. E aí eu vou agendar com vocês depois a correção desse capítulo. O importante é que vocês corrijam
todo o capítulo 2 e me sinalizem, eu vou colocar no grupo depois, se vocês conseguiram fazer toda a correção. Por quê? Porque futuramente eu posso estar usando esse capítulo 2 aí para fazer uma simulação com vocês lá no portal, tá bom? Então é isso, gente. Beijo, fique com Deus.